Bom dia, irmão, tudo bom, meu amigo? Bom, conforme combinado, sábado de manhã, gravando essa apresentação para que a gente possa proceder em tempo. Bom, antes mesmo de começar a falar do projeto como um todo, né, da fachada, dos detalhes, de tudo que foi desenvolvido, eu gostaria de primeiro dar uma passada rápida nas fotos e fazer uma rápida interpretação das fotografias que a gente bateu no local, tá? Essa aqui foi a primeira foto que eu bati lá, e um item muito importante quando eu olho para essa foto, e guarde isso, mais à frente essa informação vai ser útil, tá? É que aqui, essa área aqui de cima da construção, né, vocês elevaram 40 centímetros em relação a essa área aqui do terreno, da frente, tá? Daqui para cá, certo? Então o que que acontece? Vocês fizeram aqui, ó, uma rampa daqui até essa área aqui, tá? Então isso aqui, ó, isso aqui é uma rampa que sobe para a construção, tá? Essa rampa aqui, depois de acabada, com revestimento e tudo mais, mesmo sendo um revestimento antiderrapante, se estiver molhado, é um risco, tá? Então essa transição aqui é uma coisa que a gente precisa criar uma solução em projeto para trazer segurança na transição do nível do terreno para o nível, tá, da construção, ok? Dito isto, uma outra questão levantada, tá, na foto é que temos essa janela virada para a porta, para o sentido de quem entra. A gente entra de frente para essa janela, é a janela do banheiro. Virar ela para cá também é uma questão que fica exposto, né? Tem aquele certo incômodo, pô, é uma janela de banheiro. Então, eu vou criar uma solução aqui, tá, para que a gente tenha privacidade nesse banheiro. Foi conversado sobre vegetação, mas eu encontrei uma solução diferente aqui, tá? E outra questão aqui também é a seguinte, vamos tirar a captura aqui para rabiscar em cima, tá? Aqui a gente tem um beiral e aqui a gente tem um beiral. Aqui tinha ficado à espera para botar uma escada externa, quando você ainda pretendia, né, fazer a escada para acesso ao segundo pavimento. Porém, a gente precisa fazer o complemento, tá, desse beiral. E por que não aqui nessa frente também? Fazer uma passagem dele aqui, tá? E fazer aqui um beiralzinho aqui para ampliar essa laje. De quebra a gente cria uma parede aqui nesse canto, tá? E aí a gente tem aqui por onde descer a tubulação de água de chuva, que a gente precisa fazer um telhado para proteger essa laje lá em cima e um castelo d'água para colocar a caixa d'água dentro e também alguns materiais. A gente sempre tem que ter uma sobra de piso, de revestimento. Se acabar a obra, não sobrar, eu aconselho a ir na loja que você comprou, comprar mais umas 2 caixas de cada revestimento e deixar guardado na caixa lá junto com a caixa d'água, no castelo d'água. Por quê? Futuramente precisa fazer alguma manutenção, ou acontece alguma coisa de cair um item pesado, estourar uma peça de piso, você tem para reposição. Com o tempo, o piso sai de linha, o revestimento da parede sai de linha, e você não encontra mais para comprar. Então é prudente que você tenha guardado. Então o castelo d'água lá em cima também vai servir para isso. E por essa parede que a gente vai criar aqui, a gente vai embutir o tubo de caixa d'água, tá? Eu vou pensar um brise, tá, aqui, alguma questão aqui para poder esconder essa janela e criar um detalhe harmônico para essa fachada, essa principal que está aqui, né? Então eu vou criar aqui um elemento vertical que vai do piso até esse beiral que a gente vai construir, tá? Então fica bem protegidinho e bem resguardada também de privacidade essa janela do banheiro. Outro item importante, esse pedacinho aqui, né, que tem entre o pilar e a porta do banheiro, é um pedaço muito pequeno. Então adotar uma base de mureta aqui, colocar um vidro fixo até a viga, nessa área aqui, para manter a entrada de luminosidade, também permeabilidade visual, amplitude do espaço. E nesse outro pedaço que sobra aqui, a gente coloca uma grande porta, tá? Uma porta bem ampla, de vidro também, para a gente ter visão lá da área interna, sempre tá fazendo essa integração do interno e externo, já que a gente vai ter uma piscina bem aqui à frente, tá? A porta do banheiro é mantida onde está, aqui, tá? Aqui a gente tem que criar
uma solução. E essa área que está gramada vai ser o pátio, né, dos cavalos, para os cavalos ficarem circulando aqui. Então a gente tem que fazer uma cerca aqui, né, um guarda-corpo, para que tenha essa limitação de área dos cavalos. Eu pensei, tá, em uma solução que seja em conta e já apresento para vocês. E a gente tem que ter do portão um caminho para chegar aqui, ó, nesse telhado com a carretinha, né, com a caminhonete, para poder descarregar os cavalos e vir aqui para a área de lavagem e depois, em sequência, caminhar para as baias. Então a gente precisa criar aqui uma garagem para 2 carros, tá? Seguindo, aqui a área interna, o pé direito bem baixo, né? A gente ficou com 2,60 de pé direito. Deixa eu até olhar aqui no meu papel, eu tenho anotado. 2,60 no pé direito, do piso à laje. Isso quando entrar revestimento, argamassa, tudo mais, ainda diminui. Se você fosse só emassar o teto, diminui. Botar forro, diminui. Então tá 2,60, vai ficar bem pouquinho. E por baixo da viga tá 2,35. Eu não vou aconselhar rebaixar abaixo de 2,35. Não vai ficar confortável. A ideia é deixar o mais amplo possível. Então a gente faz ali com 6 centímetros de rebaixo, que é 5 do montante em pé, mais 1 da placa de drywall. Tá? E aí a gente consegue só deslocar a iluminação como a gente quiser, porque só tem um ponto central, né? Em cada eixo de... Entre colunas, né, e vigas, em cada pano de laje tem um ponto. Aí a gente rebaixando esse mínimo, a gente consegue deslocar essa elétrica por cima do forro e fazer a iluminação que bem entender. Não podemos embutir nada muito profundo, mas nem é o objetivo, é algo simples, né? E as vigas, a gente não faz nada com elas, a gente simplesmente dá um tratamento nelas, coloca uma cantoneira metálica e massa, lixa, pinta, deixa ela certinha, com a quina bem certinha e bota o forro por dentro levantado, tá? Pera aí, aqui a área do... Aqui, novamente, continuando o assunto, né? Então a gente dá um tratamento nessas vigas, nos pilares a gente reveste com marcenaria, tá? Para criar ali uma questão mais aconchegante, não ficar esse pilar muito bruto, e até porque também o pilar de pintura, se você esbarrar, você vai ter uma sinuca aí, vai ter um ping-pong, vai ter mesa de jantar, vai ter fluxo intenso de pessoas. Se você esbarra numa quina de um pilar desse com pintura, simplesmente quebra, machuca. Se você bota cantoneira, não fica tão bonito. Então acredito que revestir ele com um pilar traz esse elemento de contemporaneidade que você me pediu, né? Você me pediu uma coisa contemporânea. Apesar de ser um rancho, né, que seja uma coisa bem contemporânea, com aspecto de moderno e não aquela rusticidade tradicional dos ranchos. Tá? Então a gente já vai trazer nesse pilar, nesses 2 pilares, esse elemento de contemporaneidade, ele revestido na madeira, dá um brilho bem bonito, trabalhar com uma textura, trabalhar com quadros, tá? Com uma decoração bacana. Aqui é o rancho, né? Tem até outras fotos aqui da parte do rancho. Essa parte não engloba nosso projeto, mas eu sugeri aqui para você, né, fazer molduras, tá? Então assim, você vai fazer uma moldura aqui dentro de cada trecho de parede, acompanhando o formato do trecho de parede. Dentro dessa moldura, na parte interna, a gente vai pintar de cor clara, e fora a gente vai pintar num cinza escuro. Dentro das baias, tudo num cinza escuro, é um elemento de profundidade. Os cavalos vão acabar se destacando bastante nesse fundo preto. Você imagina um cavalo marronzão, até um cavalo preto brilhoso na frente de uma parede cinza escuro. Vai chamar bastante atenção, vai trazer esse contraste que você queria. Tá? Nos portões, eu vou te sugerir fazer eles de IP, que é mais resistente. O metálico, ele amassa, ele torce, e o cavalo é um animal muito forte para você ter um portãozinho metálico. Então é aquele portão tradicional de madeira com aquele travamento em Z. A gente pode botar o travamento por dentro, por trás. E a gente pinta esse portão também de cinza escuro, de preto, para ele ficar dentro desse aspecto de contemporaneidade. Tá? No banheiro, também é importante dizer, a gente vai manter o banheiro exatamente o posicionamento dele como está, porém, aqui a gente vai abrir um nicho, tá? Um nicho de 40 centímetros de altura a 90 centímetros do piso. E a gente abre ele de fora a fora. Se tiver o pilar, a gente
abre ele até o pilar e repete a mesma distância da parede nos dois cantos, mas a ideia é que ele vá de uma parede à outra. Não precisa de iluminação dentro dele, é um nicho simples, é um rancho, não precisa inventar tanto detalhe de ter um ponto de fita de LED blindado aqui, mas a utilidade de um nicho sempre é bem-vinda em um banheiro, então a gente cria um nicho aqui nessa parede do fundo. Portão mantém, né? Você vai levantar as colunas e vai pendurar o nome do rancho, isso já estava definido, né? Aqui a gente já deu uma olhada. Basicamente, acho que aqui, né, a gente já conseguiu analisar todo o trabalho. Aqui a gente vai ter a vaga de carro, só que nesse espaço aqui tem 4,5 metros, se eu não me engano. A gente vai ter que avançar aqui para poder passar a cerca assim, ó. E vir aqui na frente ela fazer isso, para fechar essa área, tá? Só que para caber 2 carros a gente vai ter que puxar ela um pouquinho além disso daqui. Aí a gente vai fazer a cerca e aqui a gente vai botar um portão duplo, para você poder abrir e entrar, botar a carretinha bem de frente e puxar o cavalo direto já lá para dentro, tá? Então um portão duplo aqui, de madeira também, igual o do rancho. E essa cerca aqui, tá? Eu estou pensando em te sugerir ela de eucalipto tratado e pintada de preta, para trazer mais uma vez a conexão com o elemento contemporaneidade, tá? Na laje, como foi adotada a solução de não fazer mais um segundo pavimento, a gente vai separar a laje da área do banheiro e vai deixar ela como uma área de acesso ao telhado. E essa outra área aqui a gente vai fazer um telhado, tá? Caindo para o meio, e uma calha central aqui que vai ser revestida de chapa galvanizada, né? E caindo um telhado do lado de cá para calha e outro do lado de cá para calha. E no fundo, spoiler. E no fundo, a gente coloca do lado direito, lá do fundo, em cima do último pedaço de estrutura pequeno, que é lá no fundo do lado direito, a gente tem o menor vão entre vigas, é o lugar mais resistente, a gente apoia exatamente do tamanho das vigas lá do fundo e constrói uma casa de 2 metros de altura para ter uma caixa d'água de 3.000 litros dentro, tá? Exatamente nesse canto direito aqui. E a gente cria um efeito transpassante na fachada frontal, ok? Bom, dito isto, antes até de eu mexer no 3D, eu vou direto na foto, tá? Eu vou direto ao resultado. No muro, apenas criar no emboço, tá, uma moldura larga de 30, 40 centímetros, eu não me recordo ao certo quando eu botei aqui, e essa moldura a gente pinta no cinza escuro, e a parte central a gente pinta no branco. Ah, Janquiel, mas e se eu não quiser emboçar o muro? Você faz só a moldura no emboço, 2 centímetros de massa chapada, e no meio você chapisca. Ou faz uma textura rolada, também funciona. Com argamassa funciona muito bem. Aí fica a critério também seu e da sua mão de obra, tá? O correto sempre vai ser fazer o chapisco, emboço e reboco. Você protege o muro, protege o tijolo, dá integridade estrutural, aumenta a resistência a ventos que esse muro tem. Então, emboçar sempre vai ser a alternativa mais prudente, tá? Mas se por contenção de custo no primeiro momento você precisar chapiscar, você chapisca só a parte do meio branco e faz esses requadros cinza, né? Nos contornos, pode ser um cinza escuro, cinza médio para escuro. E no portão, né, você vai levantar as colunas dos dois lados, vai passar uma viga em cima, eu recomendo botar uma iluminação bem aqui no meio, para iluminar o nome do rancho à noite, tá? E dos dois lados aqui, nas duas colunas, inserir também arandelas rústicas, só que preta, para conversar com a contemporaneidade, mas um pouquinho de identidade também do rancho, né? Trazer um pouquinho de rancho, porque a gente está tudo muito no contemporâneo, a gente não quer que isso aqui fique parecendo um hospital, uma clínica de estética, uma clínica de dentista, a gente ainda quer identidade, né? Então essa arandela é um elemento que traz um pouco dessa identidade rústica, tá? Bom, passando para a fachada dos fundos, eu vou te recomendar fazer a substituição daquele portão que está lá, ou fazer o perfeito arremate dele, tá? E não negociável, colocar um puxador aqui de 1 metro, um puxador grande, bonito,
sabe? Para poder empurrar e puxar esse portão e também criar mais esse apelo estético na fachada. Você tem um desnível de 40 centímetros, então eu coloquei 2 degraus, a porta é o terceiro. Então eu dividi em 3 níveis, de aí uns 14 centímetros, fica bem suave de subir, tá? E pro lado, no mesmo nível do piso lá de dentro, eu criei uma jardineira e coloquei umas bananeiras de jardim, que é uma planta bem fácil, ela se multiplica, ela é quase intrusiva, ela sai invadindo os espaços. Então você plantar ela aqui é uma planta que não vai dar trabalho, se regar ali, pô, dia sim, dia não, ela já vai estar legal. Quando o camarada vier cuidar dos cavalos, se regar diariamente, isso aqui vai viver lindo, tá? Aqui no fundo, como eu tinha dito, ó, levantei a torre da caixa d'água e criei um relevo nessa fachada, né? Então, essa parte cinza, ela é 5 centímetros mais para frente, tá? A gente tem que encher essa parte de baixo aqui no emboço. Ela é 5 centímetros mais para frente do que essa parte branca. E na parte branca eu acrescentei 2 frisos de alumínio. Sendo assim, a gente consegue uma fachada bem contemporânea. Parece uma pequena casinha olhando pela rua de trás. Enquanto pela rua da frente a gente tem a entrada do rancho. No futuro, talvez essa possa ser a entrada da frente e essa dos fundos, né? Para quando vier alguma visita, alguma coisa, talvez essa rua de trás aqui desenvolva mais rápido. Então você tem que ter também uma boa fachada aqui, tá? Mas sendo a entrada dos fundos ou da frente, estamos combinados que essa aqui é a entrada principal, que é onde vocês vão entrar com carro e tudo mais, tá? E quando a gente entra, a nossa visão é essa, tá? Depois eu vou enviar essas fotos para vocês olharem com calma, tá? Mas basicamente, ó, uma cerca de eucalipto tratado, que é uma madeira barata, tá? Você consegue fazer essa cerca aqui com investimento baixo, e você pinta de preto, porque você queria, né, os detalhes cinza e branco lá no rancho. Olha lá, eu criei as molduras acompanhando os desenhos, assim como nos muros eu também criei as molduras e coloquei arandelas, né, mesma arandela lá do muro, trazendo a identidade, tá? Portãozinho, ó, de madeira, daqueles antiguinhos mesmo, com a parte arredondada em cima, pintadinho de preto. Lá no fundo da parede cinza para dar esse contraste, né? E na frente a parede cinza, com moldura cinza, mas a parede branca. Então a gente cria um elemento de profundidade bem legal. E toda a parede lá no fundo do rancho nesse cinza, tá? E a gente nos muros cria requadros cinzas, como na fachada, e no meio branco. E se você quiser esse meio, pode ser no chapisco, tá? Aqui na frente eu criei essa parede, é literalmente uma parede. Resguarda a piscina, ela não é alta, não atrapalha a visão lá de dentro, né? Já dá até para dar uma palhinha lá dentro, mas ela deixa você ter essa integração visual desde o portão até lá dentro da sua área gourmet, tá? Mas tem uma proteção aqui, isso aqui vai ser uma entrada, né? Evita do carro cair ali na piscina, evita da pessoa passando com o cavalo poder cair na piscina também. Aqui vai ser uma passagem para o terreno ao lado, a gente vai abrir uma porta aqui, né? Então essa passagem aqui ela tem que proteger para essa piscina não virar um perigo. Então eu criei uma parede aqui de 1,20 m, 1,30 m de altura e coloquei uma cascata para a piscina nessa parede. Essa é uma parede de alvenaria. Pelo lado da piscina ela está com revestimento e aqui pelas costas ela está com eucalipto cortado no meio. Então eu revesti ela com várias toras de eucalipto, assim como o eucalipto que está aqui na cerca com X, tá? Continuando analisando a fachada, a janela do banheiro está lá atrás. Eu fiz aqui um pergolado vertical com eucaliptos, tá? E na madeira central aqui dele eu coloquei o chuveirão e fiz um piso rebaixado no chão para poder atender a piscina. A escada da piscina desce por aqui, tá? Falando na fachada, eu tenho aqui, ó, um shaft, que são 4 paredes bem perto uma da outra, criando como se fosse um tubo, né? E dentro desse tubo desce o cano da calha do telhado. Aqui eu tenho só uma platibanda mais baixa, tá? E na parte de trás eu tenho uma platibanda mais alta com telhado embutido, e lá no fundo eu tenho o castelo d'água, tá? Eu tenho uma mesa aqui de 8 lugares, de área externa, com ombrelone para atender a área da piscina. Também tem espreguiçadeiras que a gente já vai ver. Inclusive coloquei o carro do nosso amigo aí, ó, bem aqui, e mostrando também a possibilidade de caber 2 carretinhas, tá? Aqui, ó, onde acaba a piscina, alinhado com essa parede, eu tenho uma pedra
de granito de divisória de piso, que pode ter uma diferença de centímetros de altura aqui para melhorar o escoamento de água da piscina, tá? E eu tenho um ralo do lado de cá, além da pedra, e um do lado de lá. E eu tenho um ralo aqui que vai desde aqui até lá no chuveirão, um ralo de grelha aqui, também para a água da piscina não vazar para o rancho, tá? E aqui no chão, essa tampa aqui, ó, é a casa de máquinas, ok? Bom, passando para cá a gente pode observar bem como funciona, né? Essa cerca. Ó, o pilar do telhado está aqui, a gente teve que crescer um pouco a mais aqui para poder dar a metragem que eu precisava para 2 vagas, tá? Todo o revestimento é o cinza que você olhou na loja ontem, tá? Aqui, ó, o portão duplo para poder abrir e entrar ali para a baia. Então, você corre um portão para um lado, outro para o outro, ou abre para dentro, ou abre para fora. Acho que abrir para dentro seria melhor, para fora bateria no carro, né? Para você poder chegar aqui de ré com a carretinha centralizada, abrir isso daqui e o cavalo simplesmente já entrar, né? Então fica bem confortável o uso ganhando esse pedacinho aqui, tá? Aqui no meio eu botei um tronco também de eucalipto, esse aqui já mais grosso, deve ser daquela bem grossona, para vocês poderem amarrar um cavalo aqui quando quiser expor e ele fica andando em círculos aqui, né, ao redor desse tronco central. Tem um compasso aqui para o cavalo ficar girando e marchando. Virando para o lado de cá, né, a gente pode reparar aqui, ó, a alvenaria que, né, a gente desceu aqui para descer o tubo de calha, tá? Ó, aqui a parede da cascata, a cascata joga água aqui na piscina, a casa de máquinas ali atrás, bem próximo a esse sistema aqui, tá? No muro de lá, 2 jardineiras e 2 vasos grandes com palmeiras, tá? E as arandelas, tá? Nesse terceiro requadro aqui, que é depois da linha aqui, né, da nossa cascata, essa área aqui vai ser aberta aqui ao lado do portão para acessar o outro terreno onde vai ser, né, a área de equitação, né? Arandelas no meio de cada vão desse muro, tá? Talvez possam ser até 2, eu acho que vai ficar melhor, eu ainda posso fazer esse ajuste, tá bom? A mesa de 8 lugares, ali atrás a janela do banheiro e na frente esses eucaliptos fazendo um brise, né? E o chão aqui a gente pode reparar também, ó, ele é rebaixado só na área do chuveiro. E tem uma boa passagem também, diga-se de passagem. Olhando ao contrário, aqui eu coloquei o revestimento Cortem, né, que a gente encontrou na loja a um bom valor. É um revestimento de destaque, ele só é usado aqui na parede da cascata da piscina e dentro do banheiro. Pode ser um revestimento de um investimento um pouco mais alto, por ser baixa quantidade. E aqui a gente desce as escadas para entrar na piscina. E essa é a visão, né, de dentro aqui para o rancho. 2 espreguiçadeiras aqui, até vou voltar. 2 espreguiçadeiras também, tomar um sol. Tá? Aqui uma mesinha para colocar a JBL quando estiver na piscina. Uma cadeira para sentar, se não sei, quiser carregar um celular e ali embaixo não tem uma tomada. Fica mais um ponto de apoio aqui, né? A porta preta para acesso do banheiro, essa porta fica externa, tá? A gente cria um pergolado de alumínio aqui, se eu não me engano ele está com 1,5 m, essas medidas serão todas passadas, para cobrir aqui até um pouco depois dessa porta do banheiro. E a gente cria degraus para subir e chegar ali quebrando esses 40 centímetros. Ao invés de ter uma rampa, a gente coloca os degrauzinhos aqui, tá? Assim que a gente entra, até antes de entrar, do lado esquerdo eu concentrei toda a área gourmet, porque da área gourmet você tem uma conversação com a piscina, você consegue olhar para fora e olhar para dentro, né? A pessoa que está no churrasco ali não fica excluída do ambiente externo, tá? E aí optei por reservar para o lado direito a mesa e os jogos, que fica mais reservadinho, não precisa integrar ninguém daqui de fora, né? Lá com dentro quem está jogando a sinuca fica geralmente mais reservado. Então no canto direito, aqui é logo atrás do banheiro, tá? A gente coloca uma TV grande, um aparador embaixo, coloquei até um elemento decorativo aqui que remeta a rancho, uma coisa bem contemporânea, né? Vasos com bambu seco envernizado, só para criar uma decoração e não dar manutenção. A manutenção disso aqui é limpar, tirar poeira de vez em quando necessário, né? Uma mesa tipo cascata de tronco com 10 lugares, conforme solicitado. Eu utilizei a cadeira Paris, é uma cadeira que traz essa conexão com elementos de rancho, mas mesmo assim ela é bem contemporânea, é uma peça bem moderna. E ela não é uma cadeira cara, tá? Então é uma cadeira durável, é uma cadeira boa, para resistir muitos anos aí o uso intenso,
né? E fiz centralizado aqui, de frente para a churrasqueira, até para apoio da churrasqueira, mas também para apoio como balcão, tá? Uma mesa em madeira, um tampo largo de madeira. Essa é uma mesa também de um investimento, tá? A ser feito. Mas essa mesa é muito coringa, que você pode tirar ela daqui, pode botar ela lá para fora, colocar ela encostada lá na cerca do pátio e montar uma mesa de ano novo na beira da piscina, se quiser. Essa mesa é um elemento coringa móvel muito útil. No evento você pode tirar ela daqui, botar ela para fora e dar outro uso a ela, que seja, né? A mesa de sinuca fica no vão intermediário ali e o ping-pong no último vão lá. Essas mesas estão em tamanho oficial, tá? Aí eu vou passar para você as medidas das mesas. Na parede ali, ó, a gente coloca um quadro para marcar as coisas, bolas reservas, que for tacos, se for bilhar, triângulo, enfim, né? Dá para fazer o jogo tanto de bilhar quanto de sinuca, tendo um item desse aqui na parede. Um ar-condicionado piso-teto, tá? Provavelmente deve ser uns 60 mil BTU, mas precisa ser dimensionado corretamente, tem que fazer o cálculo. Esse ar-condicionado, a máquina fica lá em cima, tá? Essa é a posição dele. Independente de você poder comprá-lo agora, se você vai instalá-lo agora ou para o futuro, você precisa deixar já essa tubulação passada. Então você tem que chamar um amigo que trabalha no ar-condicionado, falar para ele qual é o modelo do ar que você vai botar aqui, para ele poder calcular a cubagem da máquina, tá? E fazer a instalação do tubo de cobre correto. E a nossa equipe de pedreiro precisa fazer a instalação da caixinha aqui atrás, para onde vai chegar esse cobre, e também para chegar a elétrica, e também para chegar um tubo de dreno, tá bom? Então tem que sair um tubo aqui de 32 milímetros e ir para o esgoto, tá? E tem que sifonar ele, passar ele numa caixa sifonada para não dar retorno de cheiro no ar-condicionado. Mas isso aí nosso amigo sabe, tá? Na parede aqui do fundo eu optei por trazer um revestimento de cimento queimado, tá? Ou marmorato, souvenir, se preferir. Mas se quiser uma coisa mais rústica, pode fazer isso aqui até no cimento e depois passar a resina, tá? Tem formas simples de fazer isso daqui. Até na argamassa com xadrez eu já vi gente fazer. Se o profissional for bom, fica legal. Mas o marmorato é muito mais durável. Se você fizer na massa e der uma pancadinha, com a sinuca provavelmente vai acontecer de dar uma pancadinha, vai estragar. Então acho que investir numa boa textura aqui nessa parede, tá? Nos pilares, fazer o revestimento com a marcenaria preta para dar esse contraste mesmo. Só que no rodapé a gente deixa na cerâmica recuado, então fica uma coisa bem leve. Talvez eu possa soltar ele aqui em cima um pouco também, diminuir, fazer esse mesmo afastamento aqui em cima, tá? Porque eu fiz com pressa, eu ainda não consegui refinar 100%, mas o nível já está bem satisfatório para apresentar, né? Lá ao fundo, 3 quadros, um deitado grandão e 2 verticais, que traga essa temática, né, do rancho, mas uma coisa moderna, uma coisa que cria um ponto focal. Quando a gente olha de frente, a primeira coisa que a gente vê desde lá de fora, né, são esses quadros. Então, mais um pouco de elementos de identidade. Iluminação, eu trabalhei com spots de sobrepor, tipo tubete, tá? Um de 15 e um de 30 centímetros, fazendo eles intercalados em cima da mesa e do balcão, tá? Eu uso também 2 do menorzinho no banheiro, tá? Fora isso, eu trabalhei com plafond, 2 aqui, que é bem simples, tá? E barato. Como o teto é baixo, colocar a iluminação pendente aqui ia fazer o espaço parecer menor. Então eu coloquei lá em cima de cada mesa 2 iluminações, 2 pontos de 20 watts, aí, 22 watts, vai dar uma iluminação bem difusa, bem boa. É só colocar a temperatura de cor certa, tá? Que vai ficar muito legal isso daqui. Eu vou especificar para você qual é a especificação corretinha dessa luminária para que fique bem bacana isso aqui para vocês, tá? E além disso, eu também estou usando perfil de LED. Se você olhar aqui, ó, lá no fundo, eu tenho o perfil de LED fazendo um L aqui, ó, nesse fundo, fazendo a virada aqui por trás do móvel, né? E eu tenho aqui em cima da bancada também um perfil de LED para dar uma iluminação bem difusa aqui. A coifa também tem iluminação própria, tá? E aí, como ficou a configuração dessa cozinha? Primeira porta aqui, bem perto da piscina, né? Uma chopeira de bancada, tá? Eu encontrei um modelo de Naja acessível, depois eu te passo, tá? E embaixo aqui fica o espaço para o CO2 e para o barril, tá? Então a gente consegue fazer funcionar bem legal isso daqui, tá? Se não for de CO2, para o ponto de elétrica, para alimentar a chopeira elétrica, e para o barril.
Tá? Aí eu tenho uma área aqui grande com um gavetão e uma báscula, né? E uma pia bem profunda, não é uma pia dupla porque ocupa muito espaço e geralmente fica só acumulando coisa. Então uma pia boa, grande, 50 por 40 com 20 de profundidade é uma excelente cuba para uma área gourmet, tá? Até para uma cozinha é mais recomendável do que a dupla. Ela é mais útil, né? Que ela é fundona, pode ter até 30 de profundidade, ser do tamanho quase de um tanque, pode ser uma grande pia. Gavetinhas para apoiar os utensílios aqui que apoiam a pia, tá? Aqui eu tenho um forno elétrico com cooktop em cima e uma coifa da Brastemp, uma coifa de qualidade em cima do fogão. Por que tem que ser uma coifa de qualidade? Não pode ser um elemento que a gente vai investir, vai ser um ambiente fechado com ar-condicionado. Então a gente precisa de um excelente sistema de exaustão aqui que sai por cima, bem embaixo do telhado, tá? E a gente desloca e bota lá em cima uma saída de ventilação. Forno elétrico com duas portinhas, uma de cada lado para condimentos, tempero, acesso de manutenção do fogão, tá? E embaixo aqui outro gavetão para colocar tabuleiro, pote, essas coisas, né? Aqui uma porta, essa porta tem que ter furos ou rasgos, alguma coisa para a gente colocar botija de gás aqui dentro e ela tá ventilada, tá? A gente não pode enclausurar esse gás aqui dentro. E aqui mais 4 gavetas para dar apoio de utensílio para a churrasqueira e para o fogão, os utensílios já ficam secos. Uma churrasqueira de tijolo rústica, tá? Bem larga, que ela está com 1,30 m, tirando os tijolos, tirando acabamento, tudo, ela deve ficar com 1 metro, 1,5 m interno de boca, tá? Aqui embaixo espaço para colocar lenha, sempre sobra um espaço aqui, a gente pede para reservar ele para lenha. A mesa móvel, aqui um ralo linear aqui bem embaixo da mesa para servir como drenagem dessa cozinha. Tá? Aqui uma bancada de 1,40 m, se eu não me engano, com uma pia bem pequenininha dessas, igual tem em consultório de dentista, só para o churrasqueiro lavar a mão, higienizar alguma coisa, se for o caso ele cortar as coisas aqui. Em cima dessa pia, mais protegidinho para não poluir essa visão daqui, né? O filtro depurador de água. E aqui do lado eu tenho geladeira expositora, geladeira do outro lado, né? Geladeira expositora, geladeira comum, tá? Um freezer horizontal de 2 portas, e aí eu envolvi isso numa marcenaria preta, tá? Trazendo essa contemporaneidade, fazendo um joguinho com as cadeiras, com as luminárias que ficam em cima das mesas, e criei um nicho grande aqui bem acima do freezer, que o freezer tem espaço aqui para abrir a porta, tá? Criei um nicho grande, coloquei uma decoração e o micro-ondas aqui nesse nicho grande. Você tira alguma coisa daqui da geladeira, já passa pelo micro-ondas, do micro-ondas tem uma piazinha do lado, ou pode ir lá para o outro lado onde está o fogão, pode apoiar na mesa, então fica bem funcional, tá? E eu criei uma iluminação aqui em cima com perfil de LED que ilumina a frente aqui, né? Desse armário, saindo lá da viga, e vira aqui. Por que eu aproveito essa virada? Aqui é de frente com a entrada, então ilumina a lateral desse móvel, tudo mais. Tá? E coloco um ralinho aqui também, para se vier alguma água para cá quando lavar, não danificar a marcenaria. Essa marcenaria ela tem que ser afastadinha do piso, uns 5 centímetros, com um pezinho metálico também, né? Vale dizer. A cadeira aqui do balcão é a mesma lá da mesa de jantar, só que ela é um modelo alto, então é a cadeira Paris alta, é a banqueta Paris, lá na mesa é a cadeira Paris, aqui é a banqueta alta Paris, tá? O piso do chão é o mesmo lá de fora, a gente utilizou ele em tudo, desde a garagem ao deck da piscina e a parte interna, trazendo essa conexão, essa integração visual, não só por ser sem parede, mas em qualquer lugar que você está tem esse mesmo piso. Então esse é o piso do rancho, pronto, achamos a identidade de onde a gente pisa no rancho. Olhando do lado oposto, né, a gente tem a mesa de ping-pong, a mesa de sinuca com o ar-condicionado em cima, e lá no fundo a mesa de jantar, né? Ficou bem distribuído, ficou bem confortável. Olhando do fundo para frente, a gente consegue ver lá a piscina, a parede da cascata, o carro, o portão. Então a gente tem plena visão de tudo estando daqui de dentro, olhando para fora, né? E aqui também é uma foto mais de cantinho para que a gente possa ver aqui, ó, que tem um bom afastamento, tá vendo? Tem 1 metro e alguma coisinha aqui. Então não ter a escada aqui por dentro para subir para o segundo pavimento nos possibilitou ter as coisas mais confortáveis, né? Se a gente tivesse de fato uma escada aqui para subir para o segundo pavimento, a gente não teria tanto conforto, a gente teria talvez de abrir até mão de algo para poder caber tudo, mas ficou bem confortável, tá? E esse é o banheiro, o mesmo revestimento Cortem, tá?
que a gente colocou, que é um grande formato, o revestimento de destaque é grande formato, ponto. Tendo o revestimento Corten aqui e na cascata. Então a gente tem uma aplicação pouca, é só esses dois pedaços. E é um revestimento que a gente cria um ponto de destaque. Na área gourmet, eu utilizei o revestimento branco que você já tem. Só que o que acontece? Eu passei 2 ou 3 metros da metagem que você tem. Eu revesti desde aqui onde começa esse móvel da geladeira, tá? Ó, você vê aqui em cima, ó, tá aqui o piso aqui, ele acaba aqui. Até lá fora. Até aqui, ó, passando aqui fora. Calma aí, voltar mais um pouco. Aqui, ó, passando aqui fora, o revestimento ele pega aqui, ó, nessa quina que tem no muro, ele pega de frente, faz uma quina 45 graus, ele vira e ele vai até lá dentro. Então a gente cria, né, essa conexão visual do interno e do externo com um revestimento que você já tem e protegendo a parede, para evitar que tenha qualquer umidade na marcenaria, tudo mais, tá? Só que se você não encontrar mais dele, a gente pode comprar outro revestimento que seja um revestimento mais simples, só para proteger aqui as costas do móvel. E o revestimento que você tem fica só da pia para cima aqui, vai lá fora e vai lá no fundo também. Atrás da churrasqueira também não vai ser aplicado, não precisa. E nessa entrada aqui onde fica a porta não precisa. O revestimento do chão, no rancho todo, em parte interna, onde não tem revestimento na parede toda, a gente trabalha com ele com 15 centímetros de altura. Tá? A peça tem 83, dá para fazer aí umas 5 peças com ele. Tá? 75, tira o corte, uma perda, dá 5 pecinhas de rodapé. Então dá uma peça de piso, dá 5 peças de 83 centímetros de rodapé. Dá para tirar um bom aproveitamento dele fazendo rodapé e protege a parede, tá? Também lá na parede onde tem o revestimento, a textura, a gente tem ele, tá? Continuando, no banheiro, um banheiro simples, todo o granito do rancho, tanto da parte da pia lá da cozinha, quanto as soleiras do quintal, no verde ubatuba. Por que verde ubatuba, Jankel? É uma pedra barata, é uma pedra resistente e é uma pedra bonita, tá? Você tem muita resistência, é o melhor custo-benefício falando em resistência e dureza de pedras e granitos. E é uma pedra bonita, preta, é quase preta, ela é verde escuro, né? Ela é bem quase preta com manchas verdes claras. Aí depende da pedra, quando você for comprar, né? Tem vez que vem mais claro, como essa aqui está representada, tem vez que vem mais escuro, que parece até preto mesmo, tá? Uma pia de embutir, uma pia de colocar por baixo da bancada, né? Com ralinho oculto, de louça, tá? Essa pia não dá problema, é pia para a vida toda. Essas coisas de cubo esculpida dá manutenção, dá algum certo problema. Para um uso intenso eu não recomendo, só para lavar, porque é pouco utilizado, tá? Então, uma pia cinza aí da Deca, da Roca, que você consegue encontrar tranquilamente. Aqui eu coloquei 40 por 40, um lavatório bem bom, tá? Com uma torneira de bancada, 2 espelhos bonitos e uma prateleira de vidro aqui em cima, vindo desde o box até a parede oposta aqui, tá? Na parte alta a gente tem 2 spots tubulares de 15 centímetros, tá? E no lado oposto aqui a gente tem um perfil de LED que vai desde dentro do box até aqui em cima da porta, tá? Vaso preto, prateleira de granito embaixo da pia aqui, revestimento de destaque na parede do fundo, tá? A janela aqui, ó, você pode ver lá, ó, a proteção que a gente fez, as madeiras, né, que fazem o brise. E aqui um nicho a gente embute aqui, ó, para colocar produto de higiene pessoal, sabonete, shampoo, o que for, apoiar, né? E um porta-toalha aqui do lado da porta. Dessa maneira o banheiro fica bem resolvido. Ducha higiênica preta, vaso preto, papeleira de papel higiênico de piso, para não ter que furar o revestimento na parede, tá? E dessa forma fica completo todos os ambientes. Vou dar uma olhada só por aqui agora para mostrar alguns detalhes que não dá para ver nas fotos, tá? Olhando por cima aqui, entrando, o revestimento, só um segundo, o revestimento, ele sai daqui, ó, ele vira e vai lá para dentro, como eu tinha dito. Iluminação aqui, ó, de parede, balizador nos degraus, nos 2 lados, tá? Agora eu te digo a medida. Aqui tem 1,5, tá? Pela largura que você tem lá, que é de 6,12. Aí a gente faz aqui um pergolado de alumínio com cobertura em vidro com película térmica. Ele se encaixa por baixo da laje. Esse vidro só pega da laje para cá, tá?
e precisamos prever instalação elétrica passando por dentro dele para alimentar aqui 6 metros de perfil de LED que ilumina, e dessa forma criando uma varanda aqui que protege a porta do banheiro de pegar chuva, tá? E protege também as vidraças aqui, porque se ficar chovendo aqui, o nosso beiral é só 45, 50 centímetros, é pequeno, vai ficar sujando esse vidro, vai ficar gerando manutenção. Então essa varanda aqui mantém esse vidro mais limpinho, tá? Aqui o sistema do pergolado, ó, a gente precisa avançar essa laje, tá vendo? Criar aqui, ó, que não existe, 45 centímetros mais para frente, tá? Aí a gente vai, na frente desses 45 aqui, descer eucaliptos. Tá só com 2 chuveiros aqui, que é a representação que ficar para fazer a planta. Pronto, correto é isso aqui. E aí a gente, por trás desse eucalipto de 10 centímetros, a gente sobe um tubo aqui, né? E faz o registro só aqui atravessado e fixado no eucalipto, e o chuveiro também. E aí a gente tem um piso rebaixado aqui, a pessoa pode tomar um banho aqui, e daqui vem direto, ó, desce as escadas e entra na piscina. A cascata nessa parede de proteção, né? E aqui as costas com o mesmo acabamento de eucalipto pintado de preto, tá? Trazendo esse rústico contemporâneo. Essa área aqui vai ser aberta para pista, e essa daqui não, tá? Isso aqui eu estava falando da talvez sugestão de fazer dessa maneira. E aqui não colocar, já que a gente vai abrir futuramente, tá? Acho que fica legal. Mas enfim, a princípio vamos manter do jeito que está. Você me passa a sua opinião. Aqui a gente coloca 2. O rancho, né? A gente está fazendo as molduras, tá? Essas molduras estão com 25 centímetros, ok? E a porta, ó, de IP, tá? Madeira, é mais resistente, você bota um trinco, um ferrolho entrando na parede, e por trás faz esse Z. Isso aqui fica bem resistente, não é caro de fazer, isso aqui também é pro resto da vida, tá? A madeira, o IP é uma madeira bonita, até digna de se mostrar, mas para trazer a contemporaneidade, pinta isso aqui com tinta a óleo, tá? Faz uma boa base, passa um primer na madeira, se puder passa com ele pede pro rapaz que for fazer passar com ele desmontado, já montar ele com primer e pintado de preto na tinta a óleo, que isso aí é portão para não sujar, não dá problema, fácil de consertar se der algum problema, e muito firme, muito seguro. Metálico, o cavalo é um bicho grande, se o cavalo der uma coice, rebenta o portão, esse daqui segura, tá? E a gente cria esse contraste que você queria do preto, né, nesse elemento do portão. E aí eu vou ocultar a carretinha e o carro aqui. A gente tem esse mesmo portão duplo aqui, como dito, né? E a gente faz esse elemento de X aqui em primeiro plano, com eucalipto, que é uma madeira muito barata, tá? Você vai conseguir economizar muito fazendo essa cerca aqui de eucalipto. E aqui no meio, como eu tinha dito, ó, você prende o cavalo aqui, ele fica girando em círculo aqui, né? E a área fica demarcada dessa forma. Olhando ao contrário, aqui já foi falado, né? Não tem muito o que explicar. Antes de eu passar lá dentro, a gente vai ter aqui em cima, ó, do banheiro, uma laje impermeabilizada. Eu acho que tem que fazer uma tripla impermeabilização. Tem que colocar uma manta na laje, uma manta com malha de poliéster. Por cima dessa manta com malha de poliéster, coloca uma manta asfáltica. E por cima dessa manta asfáltica faz um contrapiso com aditivo e coloca revestimento. Então assim, faz 3, 4 camadas de impermeabilização, bota um revestimento barato aqui, que é por aqui que vocês vão botar uma escada que vai ficar guardada lá no depósito do rancho. Vocês vão botar uma escada para subir aqui, daqui para pisar nesse telhado, que nesse canto aqui deve ter um reforço, para poder descer aqui e caminhar pela calha, tá? Pela calha a gente caminha. Eu fiz uma calha de 50 centímetros, dá para caminhar tranquilamente por aqui. Você faz essa calha, impermeabiliza ela com o mesmo tratamento dessa laje, e por cima desse tratamento todo a gente ainda coloca uma chapa galvanizada, fazendo um acabamento nas paredes aqui, pelo menos 15 a 20 centímetros. No tubo ela tem que virar para dentro do tubo com impermeabilização, tá? Aqui fica em cima do último jogo de viga que você tem lá embaixo, né? Exatamente em cima do jogo de viga da mesa de
ping-pong. No canto direito, no fundo, a gente tem uma caixa de 3.000 litros e um bom espaço aqui, dá para botar um armário aqui no fundo, ó, e colocar com prateleiras e colocar os pisos empilhados aqui, registro, acabamento de registro, conexões, coisa que você possa precisar pegar, um conduíte, e que você não precisa mexer todo dia, mas se precisar é fácil de você acessar aqui para pegar alguma coisa de reposição, de manutenção de obra civil do imóvel, não de manutenção lá do rancho de fato, né? Mas o revestimento você tem que ter guardado aqui. A máquina de ar-condicionado fica presa aqui, tá? E a máquina lá embaixo está nessa posição aqui, então o cobre fica bem perto, tá? E a manutenção fica bem simples, o acesso também, ela fica protegida da rua, a pessoa não vê a máquina na fachada. E nem daqui de baixo também não se vê, porque ela está numa posição baixa lá em cima, né? Então a gente não tem essa visão. A chaminé da churrasqueira sai aqui na parte alta do telhado, então é só chamar um calheiro e fazer uma gola aqui, tá? E tem que fazer um rufo aqui em cima, botar um chapim, uma capa de muro bem transpassada e fazer um rufo aqui para fazer o acabamento no encontro, né, do telhado com a parede. Você pode colocar uma chapa metálica enfiada ali 3 centímetros para dentro da parede ou parafusada e selada com PU, tá? Ou você pode fazer um cordão de massa. Na minha experiência, o cordão de massa dá mais manutenção, dá mais problema. É mais barato agora, mas dá mais problema no futuro. Então talvez o galvanizado seja, uma chapa galvanizada seja a melhor solução. Você já vai ter que chamar o calheiro para fazer, né, o revestimento dessa calha aqui. Você pode pedir também para o calheiro fazer o revestimento aí de rufo desse telhado embutido. E por cima a gente bota uma capinha de muro cimentícia que é barata, tá? Aqui o telhadinho já fica embutido também, tem que ter esse rufo aqui para ele poder ficar esse volume aqui na fachada, que fica reto, né? E esse volume aqui, ó, que eu estava te falando, ele tem que ser mais cheio, tem que ter 5 centímetros mais alto do que a parede de cá. E a gente embute, né, corta a parede para colocar frisos aqui para deixar bem moderno. Coloca um puxador grande no portão existente ou troca ele por uma porta resistente, um portão, pode ser de alumínio, mas bem reforçado por dentro, né, com puxador comprido. A gente faz uma jardineira aqui, tá, e coloca escadinha para subir para dentro. Aí a fachada fica desse jeito, o telhado funciona dessa forma. Aqui em cima eu tenho platibanda de 70 centímetros para embutir o telhado. Aqui na parte de acesso, que é em cima do banheiro, eu tenho 40 de platibanda. Não tem telhado para embutir. O tubo da calha sai por aqui, um tubo de 150. Então isso aqui tudo tem que ter uma caída para cá. Ele sai por aqui, passa por baixo do telhado aqui nesse canto e aqui ele passa por cima da laje. E aí a gente embute ele numa alvenaria para protegê-lo aqui. E esse tubo vira aqui, ó, com uma curva longa aqui, ó, e desce lá no chão. Então a gente cria esse elemento aqui de alvenaria exatamente para ter essa descida do tubo por aqui, tá? Fica bem explicativo dessa maneira. Quando a gente vai entrando aqui, né, a rampa a gente matou o desnível, como eu já falei, né, matou o desnível com degraus. O revestimento que você já tem vem desde lá de dentro até aqui fora. A gente só está comprando um revestimento novo no chão. E o destaque no banheiro, né? E o do banheiro todo, que vai ser o mesmo do chão. A sua mesa, enfim, né? Acho que aqui dentro fica bem autoexplicativo. A caixa d'água lá em cima, ó, é exatamente em cima dessa área aqui, ó. É aqui que está a caixa d'água lá em cima, tá? Para você entender. Plafon aqui, tá? O grandão. Spots no canto para fazer marcação na parede, uma iluminação secundária. Lá atrás para iluminar os quadros também. Opa, aqui ficou faltando um. Tá dentro da laje, ó. Falha minha. Tá dentro do forro. Pronto, aqui tem um spot. Achei. Olha lá, um spot aqui, 2 pro quadro do meio, mais um lá. 3 atrás dessa mesa. Um de cada lado da TV lá. Né, os plafons aqui. A iluminação bem definida. O perfil de LED aqui, ó, saindo aqui de perto dessa viga e virando lá na entrada, iluminando aquele cantinho da entrada para não ficar um cantinho escuro onde entra, jogado, largado as traças, né? Aqui pode ter alguma coisa para pendurar chave, pode ter uma decoração aqui, tá? Aqui fica a geladeira, expositor, geladeira, freezer, micro-ondas e filtro d'água. Um lugar para pendurar os espetos.
A bancadinha para o churrasqueiro, tá? É uma bancada de 1,20 m, uma piazinha de 30 centímetros, então ainda sobra aqui uns 80 centímetros, dá para apoiar uma boa tauba aqui. Tauba não, né? Tábua. A gente tem que construir uma basezinha de alvenaria aqui, ó, com 50 de profundidade e 15 de altura, tá? Essa primeira bancada aqui tem 4 metros, tá? Só para você ter uma ideia dos tamanhos das coisas. Tem 4 metros essa primeira bancada, tem 1,30 a churrasqueira, 1,20 essa outra bancada, e esse móvel aqui que a gente vai embutir as geladeiras e micro-ondas tem 3,40 metros, e ele fica afastado aqui a 1,35 m da parede aqui do fundo, onde a gente tem um portão de 90 que abre aqui e fecha nesse canto todo, tá? Então ficou dessa maneira, e com um balcão aqui no meio para dar esse apoio. Esse balcão funciona como uma ilha, eu posso arrastar ele para lá, para cá, mas eu acho que a boa posição fixa dele é essa, né? Aqui atrás da sinuca, mas meio que centralizado, né? E apoiando mais a churrasqueira. Dá para o churrasco tá rolando ali, as pessoas sentadas quando for pouca gente, né? Tá você aqui assando a carne, sua esposa e sua filha sentada aqui comendo, vocês conversando, e a TV tocando uma música ali atrás. Fica bem interessante a utilização desse espaço, tá? Tomadas, esses itens é coisa que a gente vê somente na documentação, elas não aparecem nesse 3D, tá? Mas já tá tudo meio que engatilhado já de uma forma que eu já sei aonde vai ficar praticamente tudo. Só o quadro de disjuntor que eu ainda não decidi, mas eu acho que ele vai ser escondidinho aqui, ó, e a gente coloca alguma coisa para esconder ele, tá? Talvez o quadro de disjuntores, o melhor lugar seja aqui, que do gourmet a gente não vai ver de lugar nenhum, e ele tem que ficar dentro, né? Pronto, decidido que não tava. E aqui do lado, ó, eu tenho uma tomadinha e um interruptor para acender a luz aqui dentro da churrasqueira, tá? Talvez eu pegue essa tomada, esse interruptor, e coloque aqui atrás na bancada para não ter que passar no tijolinho, machucar o tijolinho, comprometer o isolamento da churrasqueira, tá? Mas a gente vai ter uma luz aqui dentro dessa churrasqueira para iluminar o churrasco, ok? Acho que é isso, meu amigo, a apresentação feita. Falei todos os detalhes. Ó, se você observar, cresceu o beiral, colocamos aqui 1,5 m, né, passando lá por baixo, mas ele só avança em relação ao beiral aqui 1,5 m, né? Mas é 1,5 m de alumínio para travar lá por baixo do beiral, chegar lá na viga esses alumínios, criar esse desenho. Aqui avança 45 e cria, né, essa caixa aqui, tá? Pode prever um sistema de encaixe aqui, ó, nesses aqui do canto, ó, nos 3 da frente e nos 3 do canto aqui, para poder remover eles e fazer manutenção, limpeza ali atrás, mas só talvez uma pintura no tempo futuro, mas só um lava-jato aqui já faz a limpeza cotidiana tranquilamente, né? O piso é rebaixado na área do chuveiro, mais uma vez, tá? Essa instalação, você provavelmente vai ter que ter uma caixa de gordura e uma caixa de passagem aqui, mas a pia da cozinha está bem aqui, e a outra tá ali atrás, então a gente deve ter uma caixa de gordura bem aqui na frente da pia, e a gente pode botar uma caixa de passagem bem aqui na varanda. Do banheiro, a gente vem com essa caixa de passagem, passa aqui por baixo do banheiro, por baixo do chuveiro, coloca outra caixa de passagem aqui, liga o banheiro direto nessa caixa de passagem, liga esse chuveiro direto nessa caixa de passagem, e dessa caixa de passagem a gente traz direto para cá, e na área da garagem a gente faz fossa, filtro e sumidouro, caso a rede pública não chegue a tempo da conclusão da obra. A gente faz aqui fossa, filtro e sumidouro na vaga colada no muro lá na garagem, tá? E aí a gente traz esse tubo para cá, tá? Então basicamente o sistema de esgoto se resume a isso: uma caixa de gordura aqui dentro na frente da pia principal da cozinha, uma caixa de inspeção, pode ser pequena, que é só para essa caixa de gordura, aqui fora, pode ficar até atrás dessa cadeira aqui, ó, tá? Aí aqui uma caixa de inspeção que o banheiro cai aqui e aquela outra se liga aqui e o chuveiro cai aqui, tá? E daqui a gente joga direto para a fossa, e da fossa para o filtro, da fossa para o filtro, do filtro para o sumidouro. E aí a gente faz uma outra caixa aqui para águas pluviais, faz um grande dreno e coloca esse ralo aqui
e esse ralo aqui e esse aqui. Esses ralos de área externa, a gente liga tudo direto num dreno de águas pluviais, tem que ser separado do sistema de fossa filtro sumidouro, tá? Igual você fez no ralo de lavar aqui das baias, tá? Então, basicamente, eu acho que é isso o projeto, a gente conseguir passar tudo minimamente nos detalhes, meu amigo. Eu espero que goste, que atenda principalmente, né, todas as demandas, que faça sentido, que funcione para você, que esteja na direção correta. Caso não esteja, a gente pode fazer os ajustes, se tiver alguma dúvida, deve perguntar, tá? Se tiver algo que não agradou, esse é o momento que a gente pode mudar, ajustar, fazer o desenho ficar, né, com a cara que você queira em algum aspecto, ajustar algum detalhe que você pensou melhor agora que viu, ou se tiver tudo perfeito, tiver conseguido atender todas as suas demandas, eu acredito que a gente possa, você aprovando o projeto, não pode mais fazer alteração nenhuma, tá? Então, se você me aprovar, não tem mais direito à alteração. Se você quiser alterar, é agora, tá? Mas você aprovando, eu acredito aí que no máximo em uma semana, mais uma semana, aí a parte que demora um pouco mais, eu faço a documentação, que é colocar isso, fazer as plantas de iluminação, planta de elétrica, planta de layout, dizendo o tamanho de cada móvel, o que é cada móvel, planta arquitetônica com todas as medidas de bancadas, detalhamento, né, te dizer as medidas dessa marcenaria, medida da churrasqueira, medidas dessas cercas para você conseguir também, pelo projeto, olhar, fazer as contas e saber quanto de madeira que tem que comprar, tá? Enfim, detalhar tudo que você precisa para ser o teu caderno auxiliar de obra. Aí eu vou te entregar isso em formato digital, você imprime, bota isso debaixo do braço e toda vez que você for para a obra você vai com ele, deixa uma cópia dele na obra para os seus profissionais ficarem olhando o tempo inteiro e tem uma cópia com você. E aí você vai sempre utilizar esse documento para se guiar nas suas decisões. Às vezes a gente está fazendo obra, as coisas podem acontecer de mudar algum detalhe por questão técnica ou até também por necessidade que surgiu depois que o projeto já estava pronto. Você estando com um caderno, estando com um projeto, você tem uma essência. É só você seguir essa essência, seguir esse conceito. A gente chama de conceito essa essência, tá? Então, é só seguir o conceito. Se a gente estiver sempre com um projeto, a gente seguindo o conceito, por mais que ajustes aconteçam de acordo com demanda, necessidade, durante a execução da obra, você com o projeto vai conseguir conduzir melhor todos os imprevistos que podem vir a acontecer na sua execução de obra. Então, você vai ter um resultado guiado, né, conduzido. E você precisando, eu também posso estar fazendo aí o acompanhamento, visita semanal de obra, quando pintar uma dúvida, entrar em contato o profissional para poder tirar qualquer dia, né? Se eu estiver fazendo acompanhamento, eu fico disponível para poder responder questões, dúvidas, o que for. A gente consegue se falar aí de vez em quando, trocando mensagem no WhatsApp, tá? E dar um auxílio para vocês. Mas eu acredito que a obra está bem encaminhada, seus profissionais me pareceram bastante seguros, e realmente o que a gente estava precisando era direção. E eu espero que o trabalho aqui esteja dentro da direção que você imaginava. Se não tiver, a gente te ajusta, tá bom? Mas eu espero que goste, que atenda. Te agradeço a confiança no trabalho, tá bom? Dei o sangue aqui para ser bem ágil mediante a tua situação. Espero que tenha acertado em cheio, tá bom, meu amigo? No mais, te desejo um excelente final de semana, tá? Se assiste com calma, reflete, conversa com a sua família, você me aprova isso na segunda-feira, já que o nosso prazo tem que ser ágil, você tem até segunda-feira para assistir, reassistir, quantas vezes que precisar. Se tiver dúvida, me perguntar, tá? E segunda-feira você conseguindo me dar uma certeza, Janquiel, é isso que eu quero, ou vamos mudar isso aqui para ver como é que fica, para poder aprovar. A gente, ou se for de fato só Janquiel, tá aprovado, pode seguir, você me confirma na segunda-feira. Tá, eu vou te dar um tempo, porque é muita informação, eu estou 1 hora falando, eu falo bem, né? Eu falo rápido, então é muita coisa para assimilar. Então pensa com calma, é um momento de reflexão, é um momento de você assistir, se tiver dúvida perguntar, para você poder tomar sua decisão e ser sua decisão final. Lá na frente, se tiver que ter um ajuste, tem um ajuste, mas aqui é o momento de planejamento, então é o nosso conceito.
Então eu preciso que você esteja totalmente de acordo com o conceito e seguro disso, porque depois de aprovado a gente não modifica mais, tá bom? Então te desejo um excelente final de semana e a gente se fala em breve. Um abraço, tchau, tchau.